Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos que estão ouvindo e vendo esse vídeo. O intuito desse primeiro vídeo, queridos, seria proclamar o Evangelho, fazer conhecido, porque de maneira gradual a igreja sempre se afasta da verdade do Evangelho. Ou não conhece o Evangelho, ou conhece partes do Evangelho, ou conhecendo o Evangelho, perdeu-se o Evangelho. Então, qualquer uma dessas situações são situações terríveis para a igreja, ou para qualquer um que conhece a verdade de Deus. E, na verdade, quem não conhece o Evangelho está na escuridão, nas trevas em relação à verdade. Porque muitos dizem que conhecem o Evangelho, mas simplesmente esse Evangelho que eles proclamam, a fonte é a mente humana, a imaginação humana, que, que, que não procede, na verdade, das Escrituras, da palavra de Deus. Então, o intuito desse vídeo é fazer realmente você conhecer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, eu quero ler Romanos 1, versículo 16, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a palavra do Senhor fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder dos homens, não está falando sobre a capacidade do homem de realizar alguma coisa. O Evangelho é o poder de Deus e não existe outro poder que possa salvar o ser humano senão o Evangelho. Esse é o poder de Deus. E infelizmente o que se vê muito e ouve-se muito na igreja da nossa geração é que o homem pode participar, ou seja, ou ele está fazendo algo para se salvar, né, que Jesus Cristo é só um exemplo, ou ele é um participante, né, ele é um participante na salvação, que também é uma mentira também, e que Jesus sozinho salva o homem, sem participação alguma do ser humano. Tudo aquilo que a igreja agora desfruta é resultado da salvação de Jesus. Todo o resto. E isso é a graça de Deus. Então o Evangelho está totalmente baseado na pessoa de Jesus, de quem Cristo é e tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele fez, a obra de Jesus. E ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é aquele que crê. Então muitas vezes nós confundimos o Evangelho com lei e achamos que o Evangelho, na verdade, é uma lei mais abrandada, que Jesus agora ele reduziu o Evangelho, mais a lei de Deus para apenas dois mandamentos, né? Amarás a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como se amasse a Deus fosse algo fácil de fazer para o homem que agora é um ser caído. E na verdade Jesus só está resumindo a lei de Deus. Ele está fazendo apenas um resumo. Se você ama a Deus e ama o próximo, você cumpriu os mandamentos. Mas o homem ele não consegue amar a Deus de todo o coração. Ele ama a si mesmo, ele é um ser caído. E ele na verdade precisa de alguém que o salve. Ele precisa de alguém que o resgate. E ele acha realmente que ele pode cumprir um mínimo da lei, como um Adão. Adão ele simplesmente tinha uma lei simples, fácil de se cumprir e caiu. Então toda vez que o homem está num relacionamento baseado na lei, de cumprimento de ordenanças com Deus, ele cai. Ele precisa da graça de Deus, ele precisa da misericórdia do Senhor, ele precisa que Deus se compadeça dele. Então olha que a palavra do Senhor em Romanos 3 diz em relação à lei, que diz assim, em Romanos 3, versículo 19, diz assim: Ora, sabemos que o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus,
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei que não foi dada para salvar, ela foi dada simplesmente para calar a boca, primeiramente para calar a boca de todas as pessoas, para mostrar que ela é culpável diante de Deus, porque quando a pessoa ela cala a boca, é que ela não tem mais argumentos. Então, o que a lei faz, ela faz para que a pessoa cale a boca e olhe realmente a sua vida e veja que diante da lei de Deus ela é culpada por quebrar a lei de Deus. E ele depois fala, olha, é para conhecer o pecado. Né? A lei de Deus foi dada para que o ser humano conhecesse o pecado, como está em Romanos, capítulo 7, Paulo dizendo assim, olha, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, pela lei, nós temos pleno conhecimento do pecado, ele desnuda o pecado. E por último ele fala que ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém vai ser declarado inocente por obras alguma, nem por obras da lei, nem por nada. E no versículo seguinte, que é o Evangelho, aquilo o que a lei faz de nos humilhar, de nos deixar cada um de nós completamente desesperado por saber que não podemos fazer nada para alcançar a salvação, que somos totalmente incapazes, que o ser humano não é falta de informação, né, como todas as religiões pregam, que simplesmente são ensinos, nós precisamos aprender o que deve ser feito. Mas o Evangelho é diferente, o Evangelho é quem é Jesus e o que ele realizou. Então logo em seguida você tem o Evangelho, no versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador do que tem fé em Jesus. Então, querido, o que a lei exige, ela só exige, mas ela não te dá força para cumprir. Ela só requer, mas ela não te dá capacidade para que você possa realizar. É isso que as pessoas, às vezes, e mesmo dentro da igreja, não compreendem. A lei, ela requer, ela exige, mas ela não dá força nem poder para você cumprir aquilo, porque ela não foi dada para isso. Ela foi dada para você ver a sua total incapacidade de cumpri-la. E aquilo que a lei não consegue, o Evangelho consegue. Né? O Evangelho concede, o Evangelho dá a nós. Então ele está falando, mas agora sem lei, sem o auxílio da lei, mas pelo testemunho da lei e dos profetas, se manifestou a justiça de Deus, a justiça que Deus dá. E isso é maravilhoso, porque é a justiça que Deus está dando para nós, para cada um daquele que está crendo. Justiça mediante fé em Jesus, para que nós venhamos crer em quem Jesus é e o que ele fez, o que ele realizou. Isso é evangelho. Não existe cristianismo sem Cristo, querido. Tira Jesus do cristianismo e não existe mais cristianismo, porque o cristianismo não é Jesus ensinando o que nós devemos fazer, mas é o que Jesus realizou, é o que Cristo fez. Agora ele fala assim, porque não há distinção no versículo 22, diz assim, mediante fé em Jesus Cristo por todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem, não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça. É a graça de Deus, né? Não é não é a justiça do homem, não são as obras do homem, não é aquilo que o homem está realizando, porque a lei, ela mostra a total incapacidade do homem de fazer qualquer coisa para o seu próprio bem. E aquilo que o homem não consegue fazer, Cristo faz, Jesus faz. E ele dá gratuitamente ao homem, não está baseada nas obras do homem, porque nem o homem vai se gloriar na presença de Deus. Vai ser totalmente ao contrário. Nós vamos nos humilhar na presença do Senhor e nos alegrar pelaquilo que Ele realizou, de uma salvação tremenda e poderosa, de salvar pecadores merecedores da ira e da indignação e do furor de Deus, que é justo porque pecamos, né? Mas Deus, Jesus, a pessoa de Cristo, satisfaz a lei de Deus, porque Ele morre por os nossos pecados, como está aqui no versículo 24, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, um sacrifício que aplaca a ira de Deus. E isso é maravilhoso, querido. É a graça de Deus, é aquilo que Cristo é, o que Cristo fez, não é a lei, né? A Bíblia está cheia de lei, de mandamentos, e a Bíblia também está cheia do Evangelho, e a principal distinção, a principal divisão das Escrituras é lei e Evangelho. Se você não compreende o que é a lei, e se você não compreende o que é o Evangelho, você nunca vai entender as Escrituras, porque a lei de Deus exige, a lei de Deus manda, a lei de Deus ordena, mas ela não dá capacidade, ela não dá força para o homem realizar. Ela mostra o pecado. Ela faz com que todos os homens se calem diante de Deus. Ela torna o homem culpável diante do Senhor. Mas a graça de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é o contrário, querido. É aquilo que Ele está realizando, é aquilo que Ele faz e por nós, em nosso favor, porque Ele vem, ele se encarna como homem, Ele se faz como um de nós, morre pelas nossas transgressões, porque Ele não tinha pecado, e ressuscita para a nossa justificação. Ou seja, a justiça de Cristo, de ter cumprido todos os mandamentos do Senhor, é colocada em nossa conta como se fosse nossa pela fé. Pela fé. Quando nós cremos que foi pelaquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo realizou, Ele ressuscitou dentre os mortos, e isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que vai salvar, não é o poder dos homens, e nunca vai ser o poder dos homens, mas o poder de Deus para salvar. Amém.